Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 11. Pessoal, mais uma coisa, a gente recebeu sexta-feira algumas camisetas novas, eu não sei se você viu ali na loja, mas chegou com o evento e algumas já esgotaram ou não tem tamanho. A gente logo vai pedir de volta, mas eu quero te estimular a passar ali, conhecer as camisetas. A gente faz um trabalho muito intencional com elas. A gente só faz estampas que falam daquilo que são colunas para nós, características para nós como igreja, falam de uma mensagem. E para a gente é uma forma também não só de estabelecer cultura, mas de comunicar verdades importantes que a gente acredita. Então, Romanos capítulo 11. Antes da gente ler o texto, na semana passada a gente começou falando aqui sobre uma mensagem chamada Entendendo Israel e a Igreja. Então na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o que na teologia a gente chama de plano da promessa, ou teologia da promessa. E a gente falou das promessas de Deus direcionadas a Israel que ainda vão se cumprir. O plano da promessa, ele fala basicamente de 3 promessas. Deus fez uma aliança com Abraão e Deus prometeu para ele dar uma grande descendência, uma numerosa descendência. Ele disse que essa descendência ia dar uma terra específica, física, e que eles seriam fiéis nessa terra. E a terceira parte da aliança é a que nos toca, onde Deus diz que através de Abraão e da sua descendência, todas as nações da terra receberiam salvação. E a gente falou sobre a literalidade, palavra difícil, misericórdia, literalidade dessas promessas. A gente falou que Deus, ele não vai deixar de cumprir nada que prometeu. E depois de trazer esse pano de fundo, eu quero agora desenvolver um pouco alguns pontos principais em cima desse entendimento. Antes da gente ler o texto também, eu gostaria de falar, na semana passada, a gente, no final das 2 reuniões de manhã e à noite, a gente levantou uma oferta para uma família específica em Israel, para a família do Jeremiah e da Raquel, que são líderes da Tikkun lá, tem 6 filhos pequenos. Graças a Deus, a guerra, pelo menos por enquanto, parou, mas eles estavam lá com 6 crianças, toda madrugada correndo para dentro do bunker, com vários desafios, e a gente levantou uma oferta aqui para abençoar essa família específica em Israel. E gente, eu fico muito tocado com isso, porque nós não somos uma igreja grande, nós somos uma igreja com 500, 600 pessoas, mas a gente vive algumas coisas financeiramente muito especiais. Se a gente olha para trás, em outubro a gente faz 5 anos de igreja, mas em julho agora a gente faz 4 anos de igreja aberta, porque a gente ficou quase 1 ano com um grupo pequeno, nos reunindo de forma fechada. E quase 5 anos atrás a gente teve a nossa primeira reunião. E nessa primeira reunião a gente levantou pela primeira vez dízimos e ofertas, e a gente fez questão de pegar tudo que entrou e dizimar em outra igreja, ofertar ou primiciar melhor em outra igreja. Então, quando a gente fez isso, a gente não tinha microfone, a gente não tinha cadeira, a gente não tinha nada que uma igreja precisava. E Deus fez uma série de milagres. Esse aqui é o primeiro imóvel que a gente locou, ou seja, a gente começou a igreja aqui. Eu e a Dani, a gente decidiu ficar 6 meses sem salário, mas hoje a gente tem 2 famílias de tempo integral na igreja, a gente tem um funcionário de meio período, a gente já teve 3 casais de pastores, se Deus quiser, logo Eros e Andressa vão estar com a gente de tempo integral também, e a gente não tem dinheiro para fazer tudo que queria, mas a gente vive um milagre em muitos aspectos. E eu estou falando tudo isso para testemunhar como essa casa aqui é generosa. A gente levantou uma oferta simples no final dos 2 cultos. E a igreja entrou com um pouco desse valor também,
Mas durante essa semana, a gente ofertou para aquela família R$24 mil. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? E, gente, a generosidade, o compromisso de vocês é uma coisa muito singular. A gente colhe isso como família, a gente colhe isso como igreja, e quando você se envolve nisso, eu sei que você vai colher isso como família. E eu fiz questão de falar isso antes, porque tem tudo a ver com para onde eu quero direcionar essa mensagem. Não é para levantar outra oferta. Então, você vai entender onde eu quero chegar. Então vamos lá, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Ele começa a construir aqui a ideia de se Israel passou e a igreja entrou no lugar de Israel. Basicamente é isso que ele quer dizer. Eu falei semana passada sobre isso. Romanos capítulo 11 é talvez um dos principais textos, uma das principais porções das escrituras para nos fazer entender o papel de Israel e da igreja hoje. Voltando. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Esse texto é muito interessante, porque ele está falando de Elias, o grande profeta Elias. Mas Elias se vê num momento em que o próprio povo de Deus se levantava contra Deus e contra os profetas, e Elias cai num momento de depressão, e ele fala: Deus, não tem mais ninguém fiel no meio do teu povo. E o que Paulo está dizendo aqui, você não lembra de Elias que clamou contra Israel? E ele diz: olha qual foi a resposta do Senhor. Então ele fala da oração de Elias: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se assim fosse, a graça já não seria graça. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que quando Elias achou que estava sozinho, Deus falou para ele: você não sabe nada. Eu ainda guardei, separei para mim um remanescente escolhido de 7.000 homens. Eu falei para vocês semana passada que mesmo diante da resistência, da dureza, da desobediência de Israel, sempre houve um remanescente. E é sobre isso que Paulo está falando, e ele está dizendo: Deus passou de Israel e agora a igreja, ele está dizendo de jeito nenhum. Então, quando Paulo escreve essa carta à igreja em Roma, ele estava falando para uma igreja mista, uma igreja que era formada de gentios e de judeus. E existia, querido, aqui como sempre, uma tensão entre judeus e gentios. E quando Paulo escreve essa carta, essa tensão ela estava aumentando. Qual era a realidade aqui? A gente tinha dois extremos. A gente tinha de um lado os judeus, que quando souberam que gentios começaram a se converter, começaram a chegar até esses gentios e ensinar a seguinte coisa: olha, vocês querem receber as mesmas bênçãos de nós, os judeus? Então vocês precisam crer em Jesus, sim, como nós cremos, mas vocês precisam entrar nas nossas alianças. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam comer como a gente come, vocês precisam guardar o sábado como a gente guarda. Então, na cabeça desses judeus, para que esses gentios fossem salvos pela fé em Jesus, eles precisariam primeiro se tornar judeus para depois serem salvos. Então isso era um ponto de tensão. Eles chegavam inclusive a desprezar a pregação de Paulo, dizendo: não ouçam o que Paulo fala. Vocês querem ser salvos? Então sejam também judeus. Por outro lado, a gente tinha um número de de gentios convertidos que era cada vez maior. Esses gentios
sofreram essa pressão dos judeus, sofreram essa crítica dos judeus, sofreram um certo desprezo desses judeus ortodoxos, e com o tempo passou a se formar uma ideia de que, ao entender que eles não precisavam cumprir as leis de Moisés, Deus tinha passado do povo judeu e agora a vez era dos gentios. E é claro que isso não faz nenhum sentido, como eu vou mostrar para você, mas isso estava acontecendo. Então a gente precisa entender aqui como é importante isso, porque essa visão e essa compreensão, e Paulo vem batendo muito nisso, dizendo, olha, vocês não precisam ser judeus. Ele vai dizer, olha, judeu não é aquele que é circuncidado só na carne, mas aquele que é circuncidado no coração, no espírito. Paulo vem dizer, olha, ninguém vos julgue por comida, por dia de sábado. Ele vem construindo tudo isso, e quando o povo passa a entender que eles não deveriam guardar a lei como de Moisés, como os judeus guardavam, esse sentimento errado começa a nascer, como se a aliança de Deus com Abraão tivesse passado junto com a lei. Mas a gente falou na semana passada já, uma coisa que é chave na compreensão do papel de Israel e igreja, e é uma coisa que você não pode esquecer, é que apesar de a lei de Moisés ser sim transitória, a aliança de Deus com Abraão é permanente. E a gente precisa conseguir separar essas duas coisas. E eu acho que nessa altura, a gente precisa fazer uma pergunta elementar. E a pergunta é, será que Deus pode ter substituído a promessa dele para os judeus por outro povo? Será que a igreja pode ter assumido o lugar de Israel nas promessas? Então, apesar de eu ter construído isso na semana passada, eu gostaria de lembrar algumas coisas. Essa ideia de que Israel passou é o que a gente chama na teologia de doutrina da substituição, né? E nessa doutrina não se vê a igreja como uma irmã de Israel, como uma parceira de Israel, ou como alguém que faz parte da mesma missão que Israel, mas como um substituto de Israel, né? Então Deus deu uma promessa a Abraão, Deus deu uma promessa para a sua descendência natural, a circuncisão é uma prova disso. Então a gente falou também na semana passada, mas Deus é tão literal nas coisas que Deus vai dizer, e é o que eu quero te mostrar hoje, Deus várias vezes ele mostra na sua descendência natural, é na sua semente. Quando Deus manda Abraão circuncidar a si mesmo e a seus filhos, né? O prepúcio do pênis era cortado, havia um derramamento de sangue. E por que no prepúcio do pênis? Deus está dizendo, a marca da minha aliança está no seu órgão sexual reprodutor, a sua semente física, a sua descendência física é tocada por essa aliança, por essa promessa que eu faço com você. Então tudo apontava para isso. Mas dentro da teologia da substituição, eles tentam dar um jeitinho nisso, né? Então Deus prometeu algo para a descendência física de Abraão, mas os judeus não conseguiram reconhecer Jesus. Então Deus mudou de ideia, e aí ele falou, não, deixa eu dar um jeito de resolver isso. Então não vai ser mais a descendência física, e eu vou começar a dizer que vai ser uma descendência espiritual de Abraão. Então você pega tudo que tem escrito de promessa, e está escrito Israel, descendência de Abraão, judeus, hebreus, se tira tudo isso e põe a igreja no lugar. E esse é o entendimento de talvez 90% da igreja hoje. Mas eu quero continuar mostrando para você que Deus não mudou de ideia. E Deus vai cumprir todas as promessas dele. Então essa ideia de, olha, esqueça Abraão, esqueça Isaac, esqueça Jacó, esqueça Israel, a igreja nas nações entra no lugar da descendência física, e Israel já não importa mais. Isso, como eu falei na semana passada, é uma ideia soberba e
burra, né? Agora é interessante, querido, que chega um momento que, diante da dificuldade de ver as promessas cumpridas, o próprio Abraão, quem foi o primeiro a questionar se a promessa de Deus sobre uma aliança física podia passar por uma aliança espiritual, sabe quem foi? O próprio Abraão. Por quê? Porque Deus chega para Abraão, você conhece a história, eu não vou ficar me demorando nisso, mas Deus fala para ele: olha, eu vou te dar um filho de Sara. Eu vou multiplicar a sua descendência, eles vão ser tão numerosos quanto as estrelas do mar, o pó da terra, as estrelas do mar não, as estrelas do céu, a areia do mar. Apesar de ter na estrela do mar, mas não é bem isso, tá? Deus diz: eu vou dar a sua descendência. Só que o que acontece? Deus promete isso, ele diz: a esposa de Abraão, Sara, era estéril, e Deus diz: mas eu vou fazer a sua promessa sair dela. Só que quanto tempo que leva desde Deus prometer isso até Isaac nascer? Alguém lembra quantos anos? 25 anos. Quando essa promessa não chega, e Abraão, a Bíblia diz que quando Isaac nasce, ele já tinha 100 anos de idade. Quando essa promessa, ela demora a chegar, o primeiro a questionar a Deus foi o próprio Abraão. E Abraão, na verdade, questiona Deus duas vezes. A primeira vez que ele questiona Deus foi mais ou menos... Não, a outra dá para eu saber, essa a gente não sabe exatamente quantos anos depois da promessa. Mas Deus promete muitas coisas, e a Bíblia fala que Abraão já estava peregrinando na terra que Deus prometeu. Deus já tinha dado bens, prosperado Abraão, e um dia Abraão chega para Deus e fala: Deus, o Senhor cumpriu várias coisas que me prometeu. Ele diz: mas o Senhor ainda não me deu um filho. E ele diz assim: se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser um servo meu, um damasceno, que era um gentil, chamado Eliezer. Então o que Abraão está fazendo com Deus é o seguinte: Deus, o Senhor me deu essa promessa, mas será que eu entendi errado? Porque os anos estão passando e esse filho não chega. Então a Bíblia não esclarece isso, mas Eliezer provavelmente era assim o servo mais fiel de Abraão, o servo mais próximo dele, um homem de confiança. E se Abraão morresse, provavelmente quem assumiria os seus bens. Então ele está dizendo: Deus, o Senhor vai mudar isso, não vai mais ser descendência física, e o Senhor vai dar continuidade a essa promessa com Eliezer. Mas Deus diz para ele o quê? Não. Deus diz: eu fiz uma promessa para você, e a minha promessa da sua descendência natural, e aquilo que eu tenho não vai ser feito através de Eliezer. Só que, querido, o tempo continua passando, você conhece a história também, e quando Sara não tem filho, Sara, depois de mais ou menos 10 a 12 anos depois que Deus promete um filho, Sara chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu tive uma ideia. Eu tenho uma escrava chamada Agar, você vai se deitar com ela como se fosse sua mulher e vai gerar nela um filho. Eu sei que a gente fica escandalizado com isso, e claro que hoje seria uma coisa completamente errada, mas isso era bem comum na antiguidade. E Abraão se deita com essa mulher, essa escrava, e nasce um garoto chamado Ismael. Eu não sei se você sabe, mas todos os povos árabes são descendência de Ismael. Da onde vêm os muçulmanos e os povos árabes? De Israel. E a gente ama esse povo também, ora por eles, e coisas incríveis têm acontecido no meio dos árabes. E quando Ismael estava com mais ou menos 13 anos de idade, Deus aparece de volta para Abraão e fala assim: irmão, aqui já são 25 anos depois da promessa, ou 24 anos. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu não esqueci da minha aliança com você, e eu vou te dar um filho de Sara. A Bíblia diz que Abraão fala assim: Deus, eu tenho um filho aqui que é um adolescente já. Deus, quer saber? Esquece essa promessa e deixa Ismael ser o meu herdeiro. O que ele está dizendo é: olha, Deus, o Senhor prometeu ser um filho meu de Sara, mas pode cumprir a sua promessa através
de Ismael. Querido, se a gente fizer uma aplicação, pensando no Novo Testamento aqui, é como se Abraão falasse assim: Deus, o Senhor não quer pegar esse filho enxertado e deixar a herança para ele? A igreja não é isso? Mas Deus responde o quê? Não, Abraão, eu vou te dar um filho de Sara. Com isso Deus está dizendo: eu não vou fazer de outro jeito, eu não vou achar uma outra forma de cumprir, eu vou cumprir isso na sua descendência. Querido, a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada também, mas em Gênesis 15, Deus começa a desenvolver com Abraão, não só Deus começa a construir um padrão na relação dele com Abraão, não só um padrão na relação dele com os judeus, mas um padrão de como o plano de Deus e o propósito de Deus se concretiza em toda a Escritura e em todos os tempos. Então Deus está se mostrando que Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de pactos. E quando a gente olha a continuação dessa narrativa de Deus com Abraão, a gente vai encontrar lá em Abraão já o fundamento da fé. Então você não precisa abrir, mas em Romanos 4:3, Paulo vai dizer assim: o que diz as escrituras? Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. O que Deus está mostrando isso? Muita gente diz assim: não, hoje é pela fé, no Novo Testamento, na graça, mas no Antigo Testamento era pela lei. Nada, desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento era pela fé, porque a Bíblia diz: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então esse encontro de Deus com Abraão e essa aliança não é só uma história, mas é todo o fundamento para a gente entender a fé no Novo Testamento, né? Em Gênesis 12, Abraão chega aqui então, voltando, e pergunta para Deus. Ele cita só 2 promessas dessa vez. Ele fala: Deus, o Senhor vai cumprir na minha semente, na minha descendência, de multiplicar os meus descendentes e me dar essa terra? E Deus confirma para ele as 3 promessas. Deus já havia uma aliança de sangue na circuncisão, e eu quero falar um pouquinho para você de um texto que a gente quase não prega e não fala sobre ele. Mas quando Abraão leva esse questionamento para Deus, e ele fala: Deus, o Senhor vai cumprir mesmo? O Senhor ainda vai me dar um filho? O Senhor não vai achar um outro jeito de cumprir isso? Deus fala: não, eu vou cumprir na sua descendência. E eu amo isso aqui, a sinceridade de Abraão, porque na intimidade dele com Deus, Abraão ainda pergunta assim: Deus, como eu vou saber que você vai cumprir a promessa? Em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus, que garantia eu tenho de que o Senhor vai cumprir essa aliança desse jeito? E a forma que Deus responde para Abraão é fazendo um ritual de sangue, uma aliança de sangue. Que aliança de sangue era essa? Quero que você vá comigo para Gênesis 15. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Então aqui você vai ver que Abraão está questionando Deus. Qual era o questionamento? O Senhor vai passar as promessas da minha descendência física para outro povo? E Deus está confirmando: não, eu vou dar a sua descendência natural. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-lhes ao meio,
e colocou cada metade em frente da outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Que eles vão entender o que aconteceu aqui. Quando Deus confirma para Abraão, fala, não, eu vou cumprir na sua descendência. Abraão fala assim, como eu vou saber? Deus pede esses animais. O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava fazendo um ritual com Abraão, que não é um ritual da lei, não é um ritual bíblico, mas era um ritual muito comum entre os homens dessa região. Ele era uma aliança de sangue, que era uma cerimônia conhecida de Abraão como um pacto de sangue. Então, com essa cerimônia envolvendo o derramamento de sangue, Deus está dizendo para ele, eu estou fazendo uma aliança com você de sangue, eu estou dizendo mais uma vez, eu vou cumprir a minha promessa. E esse ritual de sangue, ele funcionava da seguinte forma: duas partes que iam fazer uma aliança, pegavam uma série de animais, como Deus pede aqui. Esses animais eram cortados literalmente ao meio, separavam as duas partes. Então eles dispunham esses animais um depois do outro, virado um de frente para o outro, e deixavam um caminho aberto pelo meio. Então o que essa metade de cada lado simboliza? As duas partes da aliança, uma aliança entre duas partes. Esse sangue escorria pelo corredor, e aí esses dois homens que estavam envolvidos na aliança faziam o seguinte: vem cá, Eros. Então vamos lembrar, os animais foram partidos no meio, são colocados metade de cada lado, o sangue passa pelo meio. Esses dois homens atravessavam no meio do sangue, pisando no sangue desses animais, e eles declaravam assim: existe uma aliança de sangue entre nós. Se um de nós quebrar essa aliança, que aquilo que aconteceu com esses animais aconteça com quem quebrou e violou o nosso acordo. Deu para entender? Então o que Deus está fazendo com Abraão é usar esse ritual conhecido e dizer para ele: Abraão, mais uma vez eu estou fazendo uma aliança de sangue. Deus queria garantir para Abraão que aquele acordo era permanente. Vamos continuar entendendo. Vá comigo para Gênesis capítulo 15, versículo 17. Então, Deus manda Abraão cortar. Essa é uma parte do que ele precisava fazer. Ele separa os animais. A Bíblia diz que aves de rapina vêm atacar a carne. Ele enxota os animais. E olha o que aconteceu depois. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. Queridos, eu não vou ter tempo de desenvolver, existe uma discussão sobre isso, mas a Bíblia diz que apareceu um fogo fumegante e uma tocha de fogo. Eu acredito particularmente que quem estava naquele lugar e passou por entre aqueles animais era Deus, era o Pai e o Filho. Duas partes representadas aqui. E vamos continuar lendo o texto. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, da terra do Caneu, do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoeu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Girgazeu e do Jebuseu. Por que Deus está citando todos esses povos e nações aqui? Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: essa aliança que eu tenho com você, ela é física. Ela fala de um lugar real, ela não é subjetiva, ela não é espiritual. Eu estou falando de uma terra real, que está dentro de uma geografia, que tem delimitações, que tem aonde começa e onde acaba. É uma terra física e verdadeira. Você está entendendo isso? Agora vamos entender mais uma coisa. Depois que Abraão corta aqueles animais e Abraão separa e deixa o corredor de sangue no meio,
a Bíblia diz que Deus coloca um sono profundo em Abraão, e Deus não deixa que Abraão passe no meio dos animais. Então, a princípio, para que aquela aliança tivesse validade, as duas partes da aliança precisavam andar no meio dos animais. Mas no lugar disso, Deus não permite que Abraão passe no meio dos animais, mas a Bíblia fala que um fogo fumegante, uma tocha aparece, e só Deus passa no meio dos animais. Por quê? Porque com isso Deus está dizendo o seguinte: Abraão, a sua parte é só crer. E sabe quem vai passar pelo meio dos animais? Eu e o meu filho. Sabe por quê? Porque se você passasse no meio dos animais, o cumprimento dessa aliança estaria ligado a você cumprir a sua parte ou não. E essa aliança seria uma aliança frágil pela sua humanidade e a sua falha. Mas eu estou fazendo uma aliança aqui garantida por mim, comigo mesmo. Eu não falho, eu não erro, essa aliança nunca vai ser quebrada. Então eu olho para isso e vejo, é Deus e Jesus dizendo: a garantia de que essa aliança nunca vai ser quebrada somos nós, e a sua parte é simplesmente crer. Então Deus está dizendo: não depende da sua capacidade de cumprir alguma coisa, eu sou a garantia, as promessas vão se cumprir, eu não minto, eu não vou falhar e eu não volto atrás com a minha palavra. Existe um texto de Hebreus, e eu particularmente acredito que foi sim Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Mas existe um texto de Hebreus que eu não consigo olhar para ele e não conectar com esse ritual que Deus fez com Abraão. Vá comigo para Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Então vamos só entender uma coisa: quando alguém dava uma palavra de juramento, normalmente você jurava por alguém, se jurava por Deus, se jurava pelo céu e pela terra. E aí olha o que esse texto diz, Hebreus capítulo 6, versículo 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança que nos é proposta. Então, querido, isso reforça: Deus jurou e garantiu por Ele mesmo. Com tudo isso, querido, Deus está nos mostrando que Ele tem um compromisso com a sua palavra, Deus tem um compromisso com as suas promessas, e Deus tem um compromisso especialmente com as suas alianças. Deus está dando certeza para Abraão que ele não vai voltar atrás de nada, que ele não vai voltar atrás da descendência natural, que ele não vai voltar atrás de uma terra específica, delimitada geograficamente, e que Deus não vai voltar atrás da segunda parte da promessa, que através de Abraão e da sua descendência, todas as nações da terra seriam alcançadas. E é justamente essa certeza de que Deus não volta atrás da sua eleição, a descendência de Abraão, que Deus vai cumprir a sua promessa sobre a terra, sobre um povo específico, né?
ainda que pareça tardio, esse povo vai estar nessa terra, vai ser fiel, vai ser numeroso, vai habitar essa terra prometida. É justamente essa garantia de que Deus é fiel e não muda e não volta atrás dessa promessa, que todas as alianças messiânicas em relação aos gentios vão ser cumpridas também. Então a garantia do cumprimento das promessas, que todas as nações seriam salvas, foi feita em primeiro lugar para os gentios. Agora eu queria falar rapidamente de dois textos que se usa normalmente, e eu quero te mostrar para você de uma forma equivocada, para dizer que Israel já passou, esquece Israel. O propósito de Deus agora é com a igreja. Então eu quero que você vá comigo para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 14. Então aqui Paulo diz assim: pois ele está falando de Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, quem são os ambos que ele está falando aqui? Judeus e gentios. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então só vamos lembrar aqui, Paulo está deixando claro que havia um muro de inimizade entre judeus e gentios, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então muita gente olha para esse texto e diz assim: olha, não existe mais judeu e gentil. Por quê? Porque quando o gentil se converte, ele é igreja, e quando um judeu se converte, ele vira igreja. Então não tem mais judeu e gentil, porque dos dois povos o Senhor fez um novo. Então hoje o povo de Deus é a igreja, e na igreja não há gregos e nem gentios. Agora, será que é isso mesmo? Para a gente entender o que Paulo está falando nesse final do texto que a gente leu, a gente tem que voltar um pouco para a gente compreender melhor do que Paulo está falando. Então eu quero que você volte um pouquinho comigo e vá para Efésios capítulo 2, versículo 11, aonde Paulo começa a construir esse entendimento. Eu vou pedir para você deixar aberto aí nesse texto, porque eu vou ler um pedaço do texto, vou explicar ele para você e vou fazer isso algumas vezes. Então Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Naquela época vocês estavam sem Cristo. E agora essa frase é muito importante. E ele diz: naquela época vocês estavam separados da comunidade de Israel. Então ele está querendo dizer o seguinte aqui. Primeiro ele faz uma separação e ele diz: olha, existem judeus e gentios. Ele não está anulando nenhum dos dois, mas ele está dizendo: naquela época vocês estavam separados da comunidade dos judeus. Então se ele está dizendo isso é porque agora já não estão mais. Mas ele diz: olha, vocês estavam separados da comunidade de Israel. E por que ele destaca isso? Porque as promessas que começaram com Abraão, as promessas de Deus para Abraão e a sua descendência, foi o que nos alcançou. A aliança de Deus com Abraão é que foi estendida até nós. Então ele não está anulando o que aconteceu com os judeus. O que ele está dizendo é que aquilo que foi prometido para eles nos alcançou. Continuando o texto: sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, irmão, é muito claro. Ele está dizendo: olha, vocês eram estrangeiros, vocês nem sabiam das promessas de Deus para Abraão. Continuando: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo,
pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade. Então ele está falando de volta do muro de inimizade. E aqui a gente precisa entender esse muro de inimizade. Queridos, existia desde sempre, desde Abraão, um muro de inimizade entre judeus e gentios. Agora, tem uma coisa complexa aqui, então eu vou te pedir a tua atenção especial para que você me entenda. Em parte, o motivo de haver um muro de separação entre judeus e gentios era justamente a lei de Moisés. Por quê? Porque quando Deus chama Abraão e depois dá a lei, fala: eu elegi vocês, eu escolhi vocês, e Deus mostra que para que eles permanecessem na aliança, uma coisa indispensável era que eles se separassem dos outros povos. Então Deus está dizendo: eu faço uma aliança com vocês, e para que vocês permaneçam nela, vocês precisam estar separados de outras nações em tudo. Então Deus estabelece a lei, e a lei em si já é uma separação, porque Deus diz: olha, vocês não vão comer com eles. Por quê? Porque vocês não comem porco, eles comem comida sacrificada a ídolos, vocês não vão comer. Vocês não vão comer o cabrito cozido no leite da mãe. Vocês não vão comer carne e laticínio misturado. Vocês não vão comer animais que são mortos sufocados. Vocês vão se circuncidar, os outros povos não são circuncidados. Vocês vão guardar o sábado, mas ninguém guarda. E com isso Deus está dizendo: guardem esses mandamentos, para vocês se lembrarem que vocês são um povo de propriedade exclusiva minha, e que eu tenho uma aliança com vocês e vocês comigo, e vocês não podem se misturar com os outros povos. Deus diz: vocês não podem casar com as mulheres de outros povos, e vocês não podem dar seus filhos e as suas filhas em casamento com eles. Agora, ao mesmo tempo que Deus está dizendo assim, vocês precisam estar separados das outras nações, ao mesmo tempo Deus está dizendo: mas eu vou usar vocês para salvar todas as nações da terra. Irmão, é bem controverso. Então, a gente precisa entender que, apesar desse sentimento dos judeus de separação das outras nações ser um sentimento verdadeiro e ser algo que Deus tinha pedido, que eles se separassem mesmo de todas as nações, por outro lado, a continuação da promessa de Deus para Abraão e da aliança de Deus com Abraão e com a sua descendência vocês ainda vão tocar todos os povos, todas as nações e todas as línguas. Agora, como que a gente reconcilia isso? Deus escolheu esse povo e fala assim: não se misture com os outros, de jeito nenhum. Mas tem o seguinte: eu vou usar você para salvar eles. Então é muito interessante que quando você começa a estudar os mestres judaicos dos séculos passados, principalmente antes de Jesus, eles olhavam para essas promessas e entendiam o que Deus estava prometendo, mas eles não tinham a mínima ideia de como Deus ia fazer isso acontecer. Então, como alinhar essas duas coisas? Vamos continuar lendo o texto. Ele diz: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Só voltando, você entendeu o que era o muro de separação, amém? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar os dois com Deus em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então nós, gentios, agora nos tornamos um só com os judeus. Como que nós nos tornamos um só com os judeus? Porque nós fomos unidos no mesmo sangue e na mesma carne. Nós fazemos parte do mesmo corpo, é o corpo de Cristo. Ele continua: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Então ele está dizendo: olha, os judeus, eles conheciam as promessas, mas a forma deles receberem isso é por meio de Jesus. Os gentios não conheciam as promessas, mas mesmo assim elas eram para eles, e a forma deles receberem essas promessas é através
de Jesus. Então ele diz: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Querido, o que significa ser um concidadão? É ser um cidadão junto. Então ele está dizendo que nós somos unidos no mesmo corpo, mas isso não anula a existência de judeus e gentios. Só diz que apesar de existirem judeus e gentios, agora não existe mais um muro de separação, não existe mais um muro de inimizade, mas nós estamos juntos, concidadãos, debaixo da mesma promessa. Continuando o texto: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele, e agora ele diz, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então ele diz, não é que não existe judeus e gentios, é que agora nós estamos juntos. Outro texto que usam para tentar argumentar essa ideia de que Deus passou de Israel e não tem mais judeu e gentil, é o texto de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Gálatas capítulo 3, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aí ele diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então muitas pessoas olham para esse texto e dizem assim: não, mas Gálatas vai dizer que não existe mais judeu e nem gentil. Agora, irmão, pelo amor de Deus, o mesmo texto diz que também não existe homem nem mulher. E é lógico que Deus não está querendo dizer aqui que é tudo igual, que não existe diferença entre homem e mulher, né? Esse discurso não binário não é de Jesus, né, irmão? É de outro povo, né? É outra turma, né? Esse discurso. Então a gente já sabe que não é isso, disso que Paulo está falando. Então ele não está dizendo que a identidade de judeus e gentios acabou. Pelo contrário, significa que a promessa dos judeus finalmente nos alcançou. Está dizendo que a promessa de que os gentios seriam alcançados, em primeiro lugar, era uma promessa para os judeus, e que através dele todas as nações seriam alcançadas, né? Então as promessas de Deus para Abraão, elas não foram anuladas para serem passadas pela igreja, para a igreja. Pelo contrário, a igreja é a promessa de Deus para Abraão. Irmão, você está entendendo isso comigo? Então quando ele fala que não existe judeu nem gentil, o que ele está querendo dizer é, em relação à proximidade com Deus não há diferença. Tantos judeus vão ter que se aproximar pelo sacrifício de Jesus, como os gentios também têm que se aproximar de Deus pelo mesmo motivo. E querido, aqui eu quero começar a construir a última parte já. E por que que isso é tão importante para a igreja? Eu olho para as escrituras hoje e fica claro para mim o papel da igreja em relação a Israel, principalmente o papel da igreja em relação a Israel nos últimos dias. A gente falou muito disso semana passada. Se não assistiu, por favor, assista. Então, como eu disse semana passada, eu creio que o amadurecimento da igreja, o amadurecimento dos gentios e a plenitude dos gentios, é lógico que não é só isso,
mas passa por essa compreensão da igreja de que nos últimos dias os gentios e judeus precisam trabalhar juntos. Eu nunca tinha percebido, e aqui eu quero falar uma coisa para você que está explodindo no meu coração, amarrando tudo isso. Queridos, eu nunca tinha percebido como o tempo todo nas Escrituras Deus mostra que quando judeus e gentios se unem, alguma coisa diferente acontece. Então a gente tem vários exemplos nas Escrituras. Agora eu pergunto para você, os judeus perceberam isso? Não. Deus tinha prometido, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O pessoal no Antigo Testamento entendeu? Não entendeu. Quando Jesus chega para os discípulos e fala assim: fiquem aqui em Jerusalém, não se dispersem, porque vai vir sobre vocês o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier, ele vai revestir vocês de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo? Olha, aquela promessa para Abraão, que através dos judeus, da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam salvas. Jesus está dizendo: chegou a hora. E os apóstolos e a igreja primitiva entendeu? Não entendeu. E eu quero te mostrar porque não entenderam. Às vezes a gente lê Atos, a gente não percebe isso. Mas o primeiro lugar em que muitos gentios começaram a se converter foi em Antioquia. E a verdade é que os apóstolos não sabiam o que estava acontecendo. A Bíblia diz assim: chegaram rumores de Jerusalém que muitos gentios estavam se convertendo em Antioquia. E aí eu fico imaginando os judeus, os apóstolos olhando um para o outro, falando: cara, o que está acontecendo? E a Bíblia diz que eles levantaram um homem cheio de sabedoria, discernimento, cheio do Espírito, chamado Barnabé, para mandar ele para Antioquia com a seguinte missão: Barnabé, vai lá para entender o que está acontecendo. Sabe quando que isso aconteceu? De 11 a 13 anos depois da ascensão de Jesus. Jesus fala: vocês vão receber o poder do Espírito Santo 40 dias depois da ascensão de Jesus. E eles não entendem, irmão. Mais de 10 anos depois, eles permaneciam na região de Jerusalém sem tocar os gentios. Agora, quem entendeu? Paulo entendeu. Paulo entendeu. Quem mais? Poucos. Agora, eu vou levar você para o entendimento daquilo que eu acredito que Deus está começando a fazer no meio da igreja hoje. Quando Paulo fala da sua revelação sobre o que Deus queria fazer com os gentios, para mim é o resumo do que a gente está vivendo nesse momento. Então olha só, Paulo várias vezes nas cartas, ele faz uma defesa do seu ministério. Por quê? Lembra que eu falei? Os judeus iam lá e falavam: não ouça Paulo. Você quer ser salvo mesmo, você tem que se tornar judeu como nós. Aí Paulo fala assim: esses caras são judeus? Ele fala: eu sou mais do que eles. Ele fala: eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, sou fariseu. Quanto ao zelo, Paulo não só era um judeu, mas ele era um fariseu, que eram os mestres da lei. Ele não só era fariseu, como ele foi educado nos pés de Gamaliel. Sabe quem era Gamaliel? Até hoje, os judeus ortodoxos, mesmo os não convertidos, eles acreditam que Gamaliel foi o maior rabino judaico do primeiro século. Ou seja, se for para Israel, você sentar com um rabino lá na sinagoga e você perguntar: você conhece Gamaliel? Todo mundo vai saber quem é. E Paulo diz: eu fui educado aos pés desse cara. Ou seja, olhando dessa forma, Paulo era o mais judeu dos judeus e era o cara mais capacitado para pregar para os judeus. Mas Deus, com o senso de humor dele, ele pega Paulo e fala assim: você vai pregar para os gentios. E olha a forma que Paulo fala da revelação do que era o propósito de Deus para os gentios. Vá comigo para Efésios capítulo 3. Eu amo esse texto.
Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1. Então olha só que texto maravilhoso. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Deus pegou esse judeu e encheu o coração dele de amor por nós. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. E aí Paulo começa a falar de um mistério. E ele diz assim: isso é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Esse cara, o mestre da lei, que conhecia tudo, ele diz: mas teve um negócio que eu não entendi só estudando. Ele diz: tem um mistério de Cristo que eu recebi por revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Então olha só, desde as promessas de Deus para Abraão, querido, até a gente está falando de mais de 4.000 anos talvez. E ele está dizendo: olha, essas promessas aconteceram, os judeus ouviram essas promessas, mas sabe qual é a verdade? É que até hoje isso era um mistério. Ele diz: as outras gerações não entenderam. E aí ele diz: mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, aí ele vai dizer qual é o mistério: mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Mais uma vez, não está apagando Israel e gentios, ele está dizendo: eles são herdeiros juntos, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus. Desse evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas, e aqui tem uma parte importante, foi mantido em oculto por Deus, que criou todas as coisas. Então olha só, por um lado eu olho para isso e eu falo: como que os judeus não entenderam por tanto tempo, que apesar de eles precisarem ser uma nação separada, eles precisavam alcançar os gentios. Mas aí Paulo está dizendo o quê? Que apesar de ser claramente profetizada a salvação dos gentios, ele diz: Deus preferiu deixar isso em oculto até o momento certo. E aí Paulo está olhando para isso agora e está dizendo: e o tempo é agora, e eu fui colocado nesse plano de Deus. Então, mais uma vez, os judeus entenderam esse mistério? Muito poucos. E esse é um dos objetivos, querido, dessa mensagem. Eu creio que a gente está às margens de experimentar como igreja algo que é inédito na história. Porque quando a gente olha para isso, a gente vê que essa relação, e eu quero continuar mostrando para você, essa relação de judeus e gentios sempre foi profetizada desde o início. Deus profetizou isso desde o começo. E a gente está falando aqui de uma história de 6.000 anos. Agora a gente olha para a história e fala: isso aconteceu? Nunca. A gente vê que os judeus não entenderam. A gente vê que existia rixa entre hebreus e judeus desde o começo. A gente vê que os judeus não aceitam os cristãos. Os cristãos até hoje, a maioria julga os judeus, sem contar o grande antissemitismo que tem crescido dentro da igreja.
Mas essa é a promessa de Deus e nunca aconteceu. Então essa conexão entre Israel e a igreja, uma conexão de coração, uma conexão de ação, uma conexão do Espírito entre Israel e a igreja e Israel, nunca aconteceu. E quando a gente volta o nosso coração para Israel, de entender, querido, tudo isso, e olhar para a salvação do povo judeu, eu quero que você entenda que a gente, quando faz isso, nós estamos inclinando o nosso coração, na verdade, para o Maranata. Sabe por quê? Porque a gente pode clamar pela volta de Jesus, mas essas coisas estão totalmente ligadas. A plenitude dos gentios, a salvação de Israel, está ligada à vinda, ao retorno do Messias. Por quê? Porque ele não volta antes que essas coisas aconteçam. Então quando a gente inclina o nosso coração para isso e fala, Deus salva Israel, ao mesmo tempo a gente está dizendo, Maranata, cumpre o que é preciso para que o Senhor venha. Hoje de manhã eu preguei isso e uma pessoa muito preciosa que faz parte do time profético, ela chegou para mim e falou assim, Farley, eu tenho dificuldade de cantar as músicas que cantam Maranata. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu fico pensando nos não salvos, eu fico pensando nos judeus, e parece um sentimento ruim, egoísta, que eu estou falando para Jesus vir, sem pensar nos perdidos. Eu falei, você está enganada, porque Deus nunca vai atropelar. Ele diz que para o Maranata acontecer, tem que acontecer a plenitude dos gentios e a salvação de Israel. Então quando você está gritando Maranata, você está ao mesmo tempo gritando, amadureça a igreja, sejam salvos os judeus, porque Jesus não vem sem que isso aconteça. Agora Deus sempre tentou mostrar que a unidade entre judeus e gentios pode gerar algo especial, e que esse é o coração dele. Em toda a história a gente vai ver isso. Queridos, pode haver muita controvérsia, tá? Eu não quero discutir aqui se Melquisedeque era Jesus ou era uma figura, um tipo de Jesus. Eu tenho claro a minha posição. Mas talvez a aliança, o pão e o vinho, entre Abraão e Melquisedeque, tenha sido o primeiro movimento de aliança entre judeus e gentios. Quando a gente vai ver momentos muito importantes na história, Deus levanta Davi fala, eu vou construir uma casa para Deus. Deus fala, não, você não vai construir uma casa para mim, porque você derramou muito sangue. Ele diz, mas seu filho vai construir. Quando a gente olha para toda a aliança do Antigo Testamento, tudo isso gira em torno do templo. E Deus fala assim, mas seu filho Salomão vai construir. É a casa de Deus que ele está construindo. Só que nesse processo de construir a casa de Deus, entra um gentio na história. A Bíblia fala que um homem do Líbano faz uma aliança com Salomão. Era um cara chamado Irão. A Bíblia diz que esse cara era um gentil do Líbano. A Bíblia diz que ele era rei de Tiro. E olha o que a Bíblia diz. Cara, parecem detalhes. A Bíblia diz que Irão amava Davi. E aí o que ele faz? Ele faz uma aliança com Salomão. E quando Deus dá a ordem de tudo como deveria ser construído, os utensílios e tudo, você vai ver na Bíblia várias vezes a Bíblia falando do cedro do Líbano, que foi usado para construir a casa de Deus. Quem que mandou o cedro do Líbano? Irão. A Bíblia fala que além de amar Davi, fazer uma aliança com Salomão, enviar os cedros que seriam usados para a construção do templo, a Bíblia diz que quem mandou os pedreiros para construir o templo foi Irão, um gentil que fez aliança com o judeu para construir o templo de Deus. Quando a gente vai para Esdras capítulo 1 e a gente vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução dos muros, a Bíblia fala de outro gentil, Ciro, rei da Pérsia, que é uma figura indispensável, um gentil indispensável para
restauração de Jerusalém. Vá comigo para Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Irmão, olha as palavras desse homem chamado Ciro, que era rei da Pérsia, era um gentil. Esdras capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus. Então aqui é um persa que sempre foi inimigo de Israel, gentil, reconhecendo que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Mais uma vez, a reconstrução do templo, e quem Deus vai usar? Um gentil. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem. Então não só ele libera os judeus para irem reconstruir a cidade e o templo, mas ele diz: tem um judeu morando perto de você, eu sou o rei, eu estou dando uma ordem. Deem a esses, receba dos que ali vivem, prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. A Bíblia fala de um outro gentil que aparece aqui junto, e deu 5.400 utensílios de prata para a reconstrução do templo. Querido, olha só, entenda uma coisa comigo, isso é tão precioso, eu nunca tinha percebido isso. A gente ouviu numa conversa lá com um judeu em Jerusalém. Quando Paulo começa a pregar, e esses judeus começam a ir e despregar Paulo para os gentios convertidos, a gente está falando disso várias vezes aqui. A Bíblia diz que Paulo, muito sábio, ele sobe 2 vezes para Jerusalém, e ele vai submeter a sua doutrina às autoridades. Mas Paulo fala assim, ele diz: eu já fui aos mais proeminentes. Ele está querendo dizer o que? Na verdade, depois a Bíblia vai dizer que ele falou com Cefas, Pedro, e ele diz: eu fui submeter o meu ensino e a minha doutrina aos apóstolos. Então ele fala, está com discussão? Os judeus aqui estão dizendo que eu estou mentindo? Está gerando confusão na cabeça dos gentios? Então beleza, então vamos falar com quem é autoridade. Subiu para Jerusalém, levou testemunhas e chegou para os apóstolos que Pedro presidia. Então nos primeiros anos da igreja primitiva, quem era o bispo de Jerusalém, o principal dos apóstolos era Pedro. Depois de um tempo passa a ser Tiago, mas nessa época que era Pedro. Então Paulo chega para Pedro e fala: Pedro, eu prego isso, isso e isso para os gentios. Só que os judeus, que ninguém convidou, estão indo lá dizendo que a gente está errado e que os gentios têm que se circuncidar, têm que guardar sábado e tudo aquilo lá. E aí ele diz: o que vocês me dizem? E a Bíblia diz que os apóstolos deliberam sobre aquilo e depois voltam e chegam para Paulo e falam: cara, a gente conversou e a gente entendeu que assim como Pedro tem um ministério apostólico para os judeus, você tem um ministério apostólico para os gentios. Agora, como que Pedro entendeu, se eles nunca saíram da região de Jerusalém e nunca pregaram para os gentios? Sabe como que Pedro entendeu? Porque Deus moveu na vida de Pedro antes, mesmo que ele nunca exercesse ministério entre os gentios. Como Deus moveu? Olha que maravilhoso. A Bíblia diz que Pedro está um dia num terraço em Jope. A gente foi no lugar onde dizem que era essa casa onde Pedro teve a visão. A Bíblia diz que ele está lá e de repente ele tem uma visão. Ele vê um lençol descendo do céu, e esse lençol estava repleto de animais impuros, que era proibido para os judeus comerem.
E aí a Bíblia diz que ele vê esse lençol, ele vê que são animais impuros que os judeus não podiam comer, e ele ouve a voz de Deus que diz: mata e come. A gente sempre olhou para esse texto e entendia que ele era chocante para os judeus, só por entender que os judeus não comem aquilo. Mas a gente estava com um judeu lá, um guia judeu, e ele falou assim: gente, entenda que hoje a gente tem iFood, a gente pega às vezes nossa comida pronta. Ele falou, mas para um judeu, nessa época não existia mata e come. O que existia? Mata, prepara e come. Então o mata e come era mais agressivo ainda para os judeus. E a Bíblia diz que Deus repete isso 3 vezes para Pedro: mata e come. E a Bíblia diz que Pedro responde assim: de jeito nenhum, eu nunca comi nada impuro. Na segunda vez que Pedro responde, Deus fala para ele: não considere impuro aquilo que eu purifiquei ou santifiquei. A visão acaba, e aí a Bíblia diz que Pedro fica lá tentando entender o que tinha acontecido. Pedro já estava lá pensando: o que será que Deus quer falar comigo? Será que eu tenho que descer no boteco de Jope e pedir uma porção de camarão para não ser religioso? Pedro está ali tentando entender. E aí a Bíblia diz que Deus fala com ele: desce, porque tem 2 homens te esperando lá embaixo, e faça o que eles te mandarem fazer. Pedro chega lá e tem 2 caras lá. Esses caras foram mandados, eram servos, eram gentios, e eram servos de um centurião romano gentil chamado Cornélio. E aí esses homens falam: olha, nosso chefe teve uma visão de um anjo, e esse anjo falou: vai até Jope, em tal casa, e chama um homem chamado Simão. E ele diz: e Cornélio pediu para você ir até a casa dele. Pedro faz o quê? Ele vai. A Bíblia diz que Pedro vai até a casa de Cornélio, e é muito precioso, porque a Bíblia diz que Cornélio era um gentil reto e temente a Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro entra na casa, estava acontecendo uma living lá, né? Porque a Bíblia diz que ele estava com amigos e parentes, e a casa estava cheia. E Pedro, logo que entra, ele percebe que aquele povo está sedento de Deus, sedento da verdade. E olha o que acontece. Atos capítulo 10, vá comigo. Atos capítulo 10, versículo 27. Atos capítulo 10, versículo 27. Então, conversando com ele, está falando de Cornélio conversando com Pedro. Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: olha a finesse de Pedro, né? Ele já começa dizendo: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil e mesmo visitá-lo. E nesse momento, Pedro entende a visão. E aí ele diz assim: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. E aí o cabeçudo do Pedro, às vezes eu tenho raiva dele, ainda pergunta: posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Irmão, dá vontade de bater com um gato morto, até o gato miar. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a essa hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar:
agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Foi por causa disso aqui que Pedro entendeu Paulo. Deus interveio primeiro. Querido, quando eu olho para tudo isso, eu posso dizer para você de todo o meu coração que eu amo Israel, que eu amo o povo judeu e que meu coração anseia por ver a salvação desse povo. A gente estava com o Douglas Gonçalves aqui nesse final de semana e a gente estava falando sobre essas coisas. E ele falou: Farley, eu fiz um podcast ontem com o Franklin Ferreira. Cara, Franklin Ferreira é um dos maiores teólogos da nação. É um cara reformado. E ele é um ponto fora da curva. Por quê? Porque os reformados têm muita dificuldade com essas questões de Israel. E ele diz, e o Franklin Ferreira contou uma história. Eu vou fazer um spoiler para você. Se você não foi para Israel, paciência. Eu estou aqui com o microfone, agora eu vou falar. Existe um museu chamado Friends of Zion, Amigos de Sião. O que é esse museu? É um museu dedicado a gentios na história que ajudaram o povo judeu. Então você vê a história de várias pessoas, o que esses homens fizeram, como doaram as suas vidas, como Oscar Schindler, por exemplo, do filme A Lista de Schindler. E é um museu em homenagem, em honra, em gratidão às pessoas, a gentios que inclinaram seu coração e fizeram parcerias com os judeus. Agora, quando você chega no Friends of Zion, e é muito precioso, porque tinha um guia do museu judeu, e ele dizendo que como ele ama os brasileiros e que os brasileiros são os melhores. E quando você entra, se tira uma foto, todo mundo tira uma foto na entrada. E quando você vai passando e tem a história de inúmeras pessoas e objetos, e quando chega o final, eles te levam para uma sala de cinema 3D. E tem uma apresentação e no final ele fala assim: nós agradecemos aos gentios amigos de Sião. E começam a aparecer o rosto de todos esses homens que a gente ouviu as histórias. Só que no meio desses homens conhecidos, eles colocam as nossas fotos. E eles dizem assim: quem de vocês pode ir pelo povo judeu? E o Franklin Ferreira diz que ele foi. E diz que quando ele viu a foto ali entre aqueles homens, o coração dele se inclinou para Israel e para as promessas de Deus. E ele diz que aquela foi uma experiência que transformou a vida dele e a compreensão dele sobre Israel. Querido, se por um lado me dá um desespero olhar e falar: cara, como a igreja não entendeu isso? Por outro lado, enche o meu coração de expectativa, porque eu olho para tudo isso e eu vejo que desde o início, desde o começo de Gênesis, Deus promete uma união entre gentios e judeus. Deus vai associar no final dos tempos a salvação de todo Israel aos gentios. Ele diz: precisa que a plenitude deles aconteça para que Israel seja salvo. Deus fala: os judeus vão ter ciúmes dos gentios. Então hoje, como a nossa salvação está ligada a eles, a salvação deles está ligada a nós. E nunca na história isso aconteceu. Então, se por um lado me dá um desespero, falar como tantos séculos, milênios se passaram e a gente não entendeu. Por outro lado, isso enche meu coração de expectativa, porque eu estou com o sentimento de Paulo: aquilo que outras gerações não entenderam, agora o Espírito tem revelado a nós esse mistério, que no final dos tempos, gentios e judeus vão preparar o caminho para a volta do Messias.
E o fato de eu estar aqui com vocês, compartilhando essa mensagem, enche meu coração de esperança. Porque Paulo diz, olha, a promessa estava lá desde sempre, mas ele diz, Deus ocultou o entendimento para esse momento. A impressão que eu tenho é que Deus ocultou de Israel e da igreja esse entendimento para esse momento. Então meu coração enche de esperança, porque eu olho para isso e falo assim, nós somos precursores nisso. A Cornerstone também, mas é claro que eu não estou falando só da gente. Eu estou dizendo que alguns nessa geração, Deus está levantando para carregar essa mensagem. Eu estava falando com o Douglas e estava eu, a Dani, o Douglas e a Val, e a gente falando de que sentimento louco, que a minha vontade era voltar para Israel agora, e todo mês para lá. E eles falando, cara, a gente sente a mesma coisa. E a gente tem entendido que essa é a comissão de Deus. Deus está falando, é a hora da igreja entender e a hora dos judeus entenderem. E a gente estava falando com o Douglas, cara, como que a gente põe isso na prática? E a gente falou, a gente precisa agir. Então a gente não pode só orar, a gente vai orar sim, mas a gente precisa investir financeiramente. Foi isso que a gente fez semana passada. O Douglas falou, cara, como que a gente faz essa união? O Douglas falou, vamos começar a trazer os livros deles para cá e vamos traduzir e publicar. Vamos pegar os livros de coisas que a gente entendeu e eles não entenderam e vamos fazer isso ser traduzido para o hebraico. Nós vamos para lá, mas a gente vai trazer eles para cá. O Douglas já falou que entra numa parceria comigo para trazer o Jeremiah e a Raquel para cá. Ele falou, vamos levar as nossas canções para lá, mas vamos trazer as canções deles para cá. E como que isso se resolve? A gente precisa estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Nós somos gentios e judeus, mas nós somos uma igreja só. Irmão, meu coração se enche de expectativa e eu olho para isso e o que está explodindo no meu coração é Deus está fazendo alguma coisa que nunca foi feita. Eu me sinto como aqueles judeus que começaram a ouvir, alguém disse que o Messias está lá em Nazaré. E eles ficam, será que a gente está esperando isso há milênios? E será que Deus vai fazer agora? Eu me sinto assim, eu olho para isso e falo, são 6.000 anos de promessa. Mas será que é agora que Deus vai começar a fazer Israel e a igreja entenderem e darem essa resposta? Então, querido, eu acredito que essa missão, o entender, corresponder, espalhar essa verdade, faz parte não só da missão da Ticum, faz parte não só da minha missão pessoal e da Dani, mas faz parte da nossa família espiritual. Jovens, pessoas têm me procurado e falado, pastor, há anos eu oro por Israel e eu choro. Hoje de manhã um jovem veio aqui, eu não sei nem te explicar. Mas há anos eu penso em Israel e eu choro. E eu olho e falo, Deus, o Senhor está fazendo um negócio. O Senhor está juntando aqui um povo, o Senhor está querendo fazer a gente entender alguma coisa. E o meu clamor, querido, isso está explodindo no meu coração. Eu tenho até um sentimento de medo. Eu falo, Deus, o Senhor está me revelando isso, eu não sei nem direito o que fazer com isso. Quais são os próximos passos? Eu não sei muita coisa. Mas a gente levantou oferta. A gente falou para o Jeremiah que vai trazer ele. Eu vou tentar ainda esse ano voltar para Israel. Nós vamos estar juntos. Deus uniu gentios e judeus para construir a sua casa. Deus levantou judeus para a restauração da cidade, dos muros, do templo. E o que vai acontecer quando a gente começar a se juntar? Hoje são 30.000 judeus messiânicos em Israel. E a gente precisa estar junto. O antissemitismo vai crescer.
É bem provável que a gente seja perseguido em algum momento pelo nosso amor por Israel. Mas por outro lado, eu tenho a convicção de que a gente está vendo o desenrolar dos últimos dias começar a acontecer. E o sentimento que eu tô é, cara, a gente é muito privilegiado. Talvez todas as outras gerações esperaram. A gente participou de uma tarde de adoração, eu falei semana passada. Nós adoramos a Deus num terraço perto do Muro das Lamentações. Adoramos ao Senhor em inglês, português, espanhol, hebraico e árabe. Isso nunca aconteceu. A Tikkun nasceu só para alcançar os judeus. Mas os gentios de todas as nações estão chegando lá e dizendo: a gente quer estar com vocês. E eles olham para a gente e falam: a gente quer estar com vocês. Eu mandei a oferta para o Jeremiah. E ele mandou várias carinhas chorando, falou da necessidade deles. Ele falou assim: Farley, a gente se conhece há tão pouco tempo, mas a gente sente o nosso coração ligado a vocês, de uma forma que eu nem sei explicar. Ele falou: cara, quando eu ouvi sua oferta, sabe o primeiro texto que veio ao meu coração? É quando a Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Sabe o que eu vi na sua oferta? Que o coração de vocês está com a gente. A minha oração é para que a gente só entenda essa revelação. E se a gente entender, a gente deixar isso entrar no nosso coração, a gente vai começar a dar as respostas certas. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu quero orar com você. Ah, Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. E eu compartilhei ela da melhor forma que eu pude. O Senhor sabe como isso está queimando no meu coração, Senhor. Mas só o teu Espírito pode tornar a tua palavra viva, ativa. O apóstolo Paulo, que era tão estudado, mas quando ele fala do mistério de Cristo, ele diz: isso foi me dado por revelação. Eu te peço que o teu Espírito traga revelação a essa casa, Senhor. Eu te peço que o teu Espírito traga revelação às pessoas que vão assistir esse vídeo em casa, vão ouvir essa mensagem. Eu digo sim, Senhor, para a tua comissão de ensinar isso à igreja, de ensinar isso às nações, de ensinar isso a gentios e judeus. Mas eu te peço que assim como o teu Espírito revelou o mistério de Cristo para Paulo, que o teu Espírito revele a nós o mistério que existe quando judeus e gentios se tornam uma família, Senhor. Faz, Senhor, o clamor da igreja, aquilo que encerra as Escrituras, que encerra o livro de Apocalipse, é o Espírito e a noiva dizem: vem. E nós entendemos que o nosso clamor pela plenitude dos gentios e a salvação de Israel é o nosso clamor de Maranata, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha, Jesus. Nós queremos que o Senhor venha. Nós queremos que todo Israel seja salvo. Nós amamos esses irmãos. Nos ajuda a entender, Senhor. Nos ajuda a entender que o Espírito de revelação, de compreensão venha ao nosso coração. Que esse amor por Israel transborde do nosso coração, Senhor. Cria todo muro de inimizade, que quebra todo muro de inimizade, todo muro de separação. Faz o que o Senhor tem para fazer, Senhor. Nos leva para esse lugar de revelação, de entendimento.
Eu quero que você só fique no seu lugar de cabeça baixa. Peça para o Senhor te levar para esse lugar de entendimento, de revelação. Eu não sinto de fazer apelo, nem sair orando por ninguém, mas eu queria que você aí falasse: Jesus, me ajuda a entender. Traz essa verdade, me conecta com essas promessas desde o início. Gera esse amor no meu coração, me faz entender. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que veio sem demora. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, venha. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que veio sem demora. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, venha. Maranata, 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 ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês algo rapidinho que o Senhor colocou no meu coração aqui quando o Farley estava terminando. Mateus capítulo 24, você sabe, Jesus fala um sermão muito conhecido falando a respeito do fim dos tempos, né? Nós estudamos muito escatologia, que falam que é a escatologia de Jesus, olhando para esses textos de Mateus 24. Mas na sequência disso, e eu creio que é a continuação desse mesmo entendimento, Jesus fala a respeito da parábola das 10 virgens. Vocês conhecem disso, foi falado inclusive aqui durante a conferência, dessa necessidade de mantermos a lâmpada acesa, também levarmos óleo. E ele fala desse que o noivo estava vindo. Então claramente é um apontamento ainda nesse mesmo sermão. Ele fala das parábolas dos talentos também, mas depois ele fala de um grande julgamento. Isso está em Mateus 25, 31. E ele fala: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Nós cremos que o trono da glória estará em Jerusalém.
E ele fala todas as nações. Então ele já não está mais falando só para os judeus, mas ele fala todas as nações serão reunidas em minha presença. E ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas e os cabritos. Porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então nós entendemos que esse julgamento ele já está feito. Eles não vão ser julgados porque eles vão fazer depois, mas eles serão julgados pelo que eles já fizeram antes desse momento. E aí ele fala: venham benditos do meu Pai, para aqueles que estão à sua direita. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E ele está falando das nações. Ele fala: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e os hospedamos? Ou nu e os vestimos? Que coisa, né? Ele falar sobre forasteiros, né? Jesus, ele era um judeu, ok? E te hospedamos quando vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo. E o rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre o que fizeram para um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Essa é uma aplicação que nós podemos fazer aos judeus. Jesus vem falando e construindo em Mateus 24 quanto será terrível, inclusive para eles, quando todo o desenrolar do final dos tempos acontecer. O Wayne sempre fala isso, eu sempre lembro, fala: orem para que isso não aconteça quando for no inverno. Ele fala, né, quando nós oramos para que o final dos tempos não aconteça no inverno. Então hoje, tudo isso que o Farley disse, nós estenderemos cuidado a esse povo. E como o Farley falou, e foi bem na hora que eu acredito que o Senhor ministrou meu coração. Ele falou: nós seremos de alguma forma perseguidos pelo nosso amor por Israel e pelos judeus. Mas esse julgamento que já foi feito e só será sentenciado naquele dia, eu não creio que seja uma coincidência, mas todos aqueles que estiveram do lado direito, eles fizeram isso. É claro que não é só isso, não vou pregar de volta, mas coincidência, eu acredito, todos aqueles que estavam do lado dos que reinarão com o Senhor, acolheram todas essas pessoas que Jesus fala, esses meus pequeninos. E eu creio muito que isso é algo que nós vamos estender. Amém? Queridos, eu falei aqui a história do Franklin Ferreira. Os livros semana passada e essa semana foram quase todos. Eu tinha um livro do Ethan, esqueci o sobrenome dele, é um cara da Ticum também, e ele fala da parceria entre judeus e gentios. Acabou de manhã, mas eu me comprometo a estar alimentando vocês com essa literatura. É uma das coisas que deixa o negócio aceso no nosso coração. E eu quero te recomendar o livro do Franklin Ferreira, que é o Por Amor a Sião. A gente tem um livro incrível falando de todas essas coisas também, que é o Quando um Judeu Governar o Mundo, do Joel Richardson. Então eu não sei quantos exemplares tem, é pouco. Se você tem interesse, corra. Se você puder, dá uma passadinha ali, conheça as camisetas novas. E que o Senhor te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.